Finalmente, como eu tinha adiantado, falei aqui, hein? A investigação da rachadinha chegou na Michelle, na primeira-dama Michelle Bolsonaro. Ela é oficialmente investigada pela associação com Queiroz, com Flávio Bolsonaro e com a rachadinha. É, a casa tá caindo e tá caindo muito, mas muito rápido. Eu vou falar disso já já, mas antes, se você é contra o Bolsonaro, contra esse desgoverno, se você acredita que ele é um enganador, enganou 57 milhões de pessoas, ou boa parte deles, se inscreve no canal, é de graça, custa um segundinho, tem um botão inscrever embaixo e você ajuda muito na oposição contra esse desgoverno. Vamos derrubar sim esse governo, mas se inscreve no canal, é uma maneira de ajudar na resistência e na oposição. Um segundinho, vai, só clicar, inscrever. E agora vamos lá falar sobre a investigação que chegou na Michelle. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu e a Justiça quebrou o sigilo fiscal da Michelle Bolsonaro. Michelle Bolsonaro recebeu um cheque de 24 mil reais do Queiroz, um cheque nominal, direto na conta dela. E na época perguntaram por que você recebeu um cheque do Queiroz. Ela disse que era um pagamento de um empréstimo que o Bolsonaro, o Jair, fez para o Queiroz, um empréstimo de 40 mil. Depois eles nunca explicaram. Quando perguntaram sobre isso para o Bolsonaro 2 dias atrás, o Bolsonaro xingou o repórter, fez um escândalo. Tem um vídeo meu de 2 dias atrás que eu mostro o vídeo do Bolsonaro quando foi perguntaram se tem um comprovante que você emprestou 40 mil para o Queiroz. Aí o Bolsonaro xingou a mãe do repórter, foi um escândalo. Pois bem, agora a gente entendeu por que o Bolsonaro ficou tão descontrolado. Por quê? Porque não tem explicação e porque ele sabia que a investigação ia chegar na esposa dele. A investigação já chegou, tem o filho dele, tem o melhor amigo dele de muitos anos, tem a ex-esposa, que é que tem tantos funcionários lá na rachadinha, e agora chegou na esposa dele. Então todo mundo em volta do Bolsonaro está sendo investigado. Ele só não está sendo investigado porque ele tem foro privilegiado, senão ele também estava sendo investigado porque vários dos funcionários do Flávio Bolsonaro foram lotados também no gabinete do Jair Bolsonaro, vários funcionários fantasmas. Só perguntar onde trabalhavam as filhas do Queiroz. No gabinete do Jair Bolsonaro. E elas não têm crachá do gabinete, elas não moravam nem perto do trabalho e elas batiam ponto em outro emprego enquanto recebiam dinheiro, mais de 10 mil por mês, dinheiro público para trabalhar para o Bolsonaro. Então, a casa está caindo. Chegaram na Michelle, chegaram na primeira-dama e lembrem-se, ela não tem foro privilegiado. E ontem, o Marcelo Freixo, do PSOL, e o Paulo Pimenta, líder do PT, começaram a ventilar a CPI das milícias. O que é a CPI das milícias? Uma CPI para investigar todas as milícias e todos esses negócios de políticos com milícias. E aí, essa CPI derruba o Bolsonaro e coloca os 4 Bolsonaro que a gente conhece, o 01, 02, 03 e o Jair, na cadeia, porque eles têm ligação com milícias, eles protegem as milícias, eles falam bem das milícias há muitos e muitos anos, sem discurso do Bolsonaro de 98, 97, já falando bem de milícias, quando milícias ainda era uma coisa pequena no Rio de Janeiro. Então, tem ligação deles com milícias, sim. E essa CPI põe todo mundo na cadeia. Tem muita gente dizendo que é contra o impeachment do Bolsonaro, porque a CPI das fake news vai derrubar a chapa Bolsonaro-Mourão. Pode derrubar, tem tudo para derrubar. Fora que tem também um inquérito, lembrem-se disso, tem um inquérito no STF correndo em sigilo, que foi prorrogado por mais 6 meses, ou seja, mais 6 meses vão continuar investigando, que está muito mais avançado que a CPI das fake news. Inclusive o STF não mandou as informações para a CPI. Falou, aqui é sigilo, a gente está mais avançado. Então, estão investigando as fake news do Bolsonaro no STF e na CPI. E aí o pessoal fala, não, tem que derrubar a chapa Bolsonaro-Mourão. Gente, o impeachment é uma coisa, a CPI das fake news é outra. Pode haver o impeachment e a chapa ser cassada logo depois. Uma coisa não anula a outra. Eu vou dar um exemplo. Havia uma tentativa de golpe contra Dilma no TSE, que era a cassação da chapa Dilma Temer. Havia essa tentativa de golpe. Se não desse certo o golpe parlamentar, ela provavelmente seria cassada pelo TSE, pela Justiça. Aí o que aconteceu? Como houve impeachment, o TSE votou mesmo assim e cassaria a chapa Temer-Dilma e teria novas eleições. Alguém lembra disso? E o TSE votou, na época, por não cassar a chapa Temer e Dilma. Por quê? Porque já estava o Temer, o golpe já estava consumado. Mas havia isso, eu lembro do Paulo Henrique Amorim, ele falava isso desde que acabou a eleição. Ele falou, o golpe vai vir
pela justiça. Claro que naquela época a gente não sabia que o Sérgio Moro estava grampeando os advogados do Lula, que o Sérgio Moro era um golpista desse nível e que ele ia soltar aqueles grampos na hora H, impedir o Lula de ser ministro, porque o Lula ministro ele impediria o golpe parlamentar de 2016, mas ele não impediria o golpe via TSE. Então, isso foi só um exemplo para você ver que o impeachment independe das ações que correm na justiça, independe da CPI. Então, pode ter impeachment de Bolsonaro, sim, e pode ter a CPI das fake news e o inquérito das fake news no STF. Eles podem anular a chapa Bolsonaro-Mourão, sim. Só que tem uma coisa, tendo impeachment e não anulando a chapa, entra o Mourão. Tem gente que fala, o Mourão é pior. Gente, isso é desculpa de bolsominion. Só pode ser bolsominion infiltrado. Não vem com essa, não, vamos deixar o miliciano, bandido, assassino Bolsonaro aqui, porque o Mourão é pior. Você nem conhece o Mourão. E outra, derruba ele, derruba o Mourão e derruba quem vier. A nossa tarefa é derrubar os bandidos. Um por um tem que cair. Não tem essa de, não vou deixar esse bandido aqui porque o outro é pior. Não, isso parece até bolsominion infiltrado. Outra, se derrubar o Bolsonaro e depois caçar a chapa, entra o Rodrigo Maia. Aí tem aquela, Mourão, Rodrigo Maia. Os dois são ruins. Nossa tarefa é derrubar quem vier pela frente, até que alguém honesto volte ao poder, como era a Dilma, como era o Lula, que faça o Brasil voltar a crescer sem tirar dos mais pobres. Isso é o que nós temos que defender. É o Brasil voltar a crescer, é o pobre entrar no orçamento, gerar empregos, não tirar, roubar a aposentadoria das pessoas para dar para bancos trilionários. É isso que a gente tem que defender e a gente vai derrubar quem tiver no meio do caminho. Se for bandido como é o Bolsonaro, é mais fácil de cair, porque aí vão aparecendo as denúncias. É isso que a gente tem que defender. Então, o Marcelo Freixo e o Paulo Pimenta estão começando a defender a CPI das milícias. E minha opinião é que a nossa tarefa é começar a ventilar isso, a falar isso para deputados, senadores. Precisa de 171 assinaturas no Congresso e provavelmente vai ter essas 171 assinaturas sem problema algum, porque os dissidentes do PSL, que são vários, vão assinar. Eles vão assinar porque eles querem investigar o Bolsonaro, o Queiroz. Milicianos são bandidos da pior espécie, são pessoas que eram policiais, treinados com dinheiro público, tem treinamento praticamente de guerra, treinamento de primeiro mundo. Em vez de usar isso para o bem, pelo que nós pagamos para que eles fossem treinados, eles usam para o mal, usam para cometer crimes. Então, são bandidos da pior espécie e vai ter a CPI, mas temos que pressionar, porque depende tudo sempre da assinatura do Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia, ele tem ele deixa os inimigos dele cozinhando em banho-maria. Ele está deixando o Sérgio Moro, o Rodrigo Maia e o Sérgio Moro são inimigos, assim, não tem dúvida nenhuma, é só ver as declarações de um para o outro. Ele não fez a CPI da Vaza Jato porque ele está deixando o Sérgio Moro em banho-maria. O Sérgio Moro ainda é muito popular, ele está esperando a hora certa para começar a atacar o Sérgio Moro. E o Bolsonaro já tem a CPI das fake news, já tem o inquérito das fake news na STF, então há a possibilidade de que o Rodrigo Maia mande esperar a CPI das milícias. O que a gente tem que fazer é pressionar os parlamentares, principalmente do Centrão, falar, gente, são crimes graves. Tá ligado também ao caso Marielle, tá envolvendo a primeira-dama, tá envolvendo o filho do presidente, tá envolvendo um miliciano de muitos e muitos anos, que é o Adriano de Nóbrega, tá envolvendo o Queiroz, que tem ligação com as milícias, então tem que ser investigado. Além do Ministério Público do Rio de Janeiro, parlamentares vão investigar. E quando os parlamentares investigam, aí é tudo público. Aí você vai ver o Queiroz sendo convocado para dar depoimento lá na Câmara dos Deputados, e se não for, é condução coercitiva. Ele vai ser obrigado a ir mostrar a cara, o Queiroz, e ser confrontado com perguntas. Aí você vai ver a Michelle Bolsonaro, sendo convocada para explicar, finalmente, por que o Bolsonaro fez um empréstimo de 40 mil para alguém que movimentou 7 milhões de reais em 3 anos, que é o Queiroz. De onde que o Queiroz precisava de 40 mil reais? De onde que ele precisava disso? Ele tinha dinheiro. O dinheiro não faltava para ele, o dinheiro da rachadinha entrava para ele, fluía bem. Inclusive ele lavava dinheiro usando as empresas do miliciano que matou a Marielle. Então, tá tudo ligado, hein? Então, por que foi emprestado 40 mil para ele? Como foi emprestado? Quando foi emprestado? Nunca responderam. O Bolsonaro perde a cabeça quando ele é confrontado com essas perguntas. A Michelle Bolsonaro desapareceu. Alguém vê a Michelle Bolsonaro? Ela estava toda pomposa no começo do governo, começou a aparecer denúncia, ela quietinha, saiu de cena, porque elas não têm o que falar, não tem explicação. Eu vou falar, eles vão acabar presos, eles vão acabar
presos, inclusive a Michelle. A não ser que o Bolsonaro em algum momento salve-a, mas aí ele vai se colocar, ou vai colocar se ele a salvar, ele vai colocar ou ele ou um dos filhos na rota de colisão, na rota da cadeia, porque cometeram crimes. Não foi um, nem dois, nem três. Foram vários crimes, e não foi uma vez, foram por vários anos, crimes sistemáticos. E isso está no gabinete de todos os Bolsonaro. Os bolsominions tentam separar o Flávio do Jair. Primeiro que o Jair é pai do Flávio, então se o Flávio tem essa índole, ele foi educado, bem educado pelo Jair. Tá o pai, tá o filho. E o Jair está na política desde que o Flávio Bolsonaro era uma criancinha. E outra, eles intercalavam os funcionários. Então tinha funcionário que saía do gabinete do Flávio e ia para o gabinete do Jair. O Queiroz, que administrava esse dinheiro da rachadinha, ele é amigo do Jair Bolsonaro, não era amigo do Flávio, era amigo do Jair Bolsonaro, desde quando o Flávio Bolsonaro era uma criança. Então, não tentem separar. A gente tem que ligar as duas coisas, porque estão ligadas e a Michelle Bolsonaro está no meio, já está sendo investigada. Eu falei aqui faz alguns dias, falei, gente, vai chegar na Michelle. Quando chegar na Michelle, você vai ver o desespero do Jair Bolsonaro, que é a esposa dele. Ele chega na esposa, o cara, pô, ferrou, agora ferrou. Olha o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha foi preso, fez tudo para salvar a esposa. O Cabral fez tudo para tentar salvar a esposa. Eles sempre tentam salvar a esposa, que está sempre envolvida nos crimes e é sempre a maior beneficiária, porque quem está aproveitando todo o dinheiro da corrupção é a esposa. Quem recebeu 24 mil reais foi a Michelle. Quem está lá de primeira dama, toda pomposa, estava usando camiseta para provocar o Lula outro dia, é a Michelle Bolsonaro. Então ela é beneficiária, sim, desse dinheiro sujo. E tem que ser presa. Se tiver envolvimento dela, ela tem que ser presa. Assim como o Jair, assim como o Flávio e assim como o Eduardo. Nossa missão é espalhar essa mensagem, pedir a CPI das milícias, continuar falando impeachment do Bolsonaro sim, e falar para as pessoas que dizem, mas eu quero a cassação da chapa. Uma coisa independe da outra. Pode ter impeachment e logo após ter a cassação da chapa. As duas coisas podem acontecer, inclusive simultaneamente. Não tem problema nenhum, porque são dois processos completamente distintos. Então, não venham com essa, eu não quero impeachment. Quer sim, tem que querer impeachment, porque tem um bandido na presidência. A gente tem que derrubar esse bandido. E se o Mourão se provar um bandido, também derruba. E continuar falando a cassação da chapa em novas eleições. Se a cassação da chapa, eu falei aqui, se der depois de 2020, em 2021, aí seriam eleições indiretas. Aí o favorito a ganhar é o Rodrigo Maia. Mas em eleição indireta, qualquer um pode ganhar. A gente não sabe o que acontece, o que vai rolar lá. O favorito é o Rodrigo Maia ou alguém do grupo político dele, mas pode dar um resultado diferente. A gente não sabe. O centrão é forte, é coeso. A direita está cada vez perdendo mais espaço, principalmente a direita bolsonarista. A gente não sabe. Mas é isso. Vamos esperar e vamos continuar pressionando. E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, porque é de graça, não paga nada. É só clicar no botão inscrever e você ajuda nessa oposição que a gente está fazendo aqui. E deixa o seu comentário. Eu vejo que tem muita gente que discorda de mim nos comentários. Eu gosto quando as pessoas discordam, porque isso abre a cabeça. Opiniões diferentes fazem com que a gente abra a nossa mente, que a gente pense fora da caixinha. E isso é bom. Eu gosto. Quando alguém discorda, comenta sim que discorda. Quando alguém concorda, também comenta que concorda. Respondam os comentários de quem discordou, de quem você não concorda. Sempre educadamente a gente discute. Já dizia o poeta da discussão, nasce a luz. É assim, discutindo, a gente chega a novas ideias e novas soluções. E se gostar do vídeo, gente, se inscreve no canal, curte o vídeo, manda os seus amigos que não gostam do Bolsonaro, fala, vai nesse canal aqui e se inscreve. Mesmo se o cara não for ver o vídeo agora, se inscreve. Só isso já ajuda muito, muito mesmo. Então, é isso, gente. Falou.